Bom dia, meus irmãos. O salmo da nossa meditação de hoje é o salmo de número 131. E eu peço que você acompanhe a leitura desse salmo na sua Bíblia, onde diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, alguns comentaristas sugerem que Davi escreveu este salmo para se defender da acusação de ter tramado contra Saul para lhe tomar o reino. Alguns sugerem que isso tenha acontecido, mas não podemos afirmar. A ocasião em que Davi escreveu este salmo não é certa. Não dá para saber o momento certo da vida de Davi em que ele escreveu este salmo. E talvez não seja certo porque não é a coisa mais importante dentro deste salmo. Saber quando Davi escreveu ou o que ele estava passando. Talvez não seja este momento o mais importante, porque o mais importante é o que ele nos ensina. E o que ele procurava ensinar para o seu povo, para o povo de Israel. O verso 3 enfatiza o seu ensino: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor. Esta é a lição mais importante que Davi procurava ensinar para o seu povo e que Deus procura ensinar para o seu povo também, para mim e para você. Espera no Senhor, agora e para sempre. Esperar traz a ideia de descansar, entregar nas mãos de Deus e entregar a Deus toda a nossa esperança. Porque olhando para esse salmo, podemos entender que quando nós entregamos nossas vidas a Deus e a nossa esperança está em Deus, nós podemos viver como uma criança. Nós podemos viver como uma criança, livres de toda soberba. Como bem descreve aqui Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Como uma criança, Davi está mencionando aqui: eu tenho agido com humildade, e a humildade está presente no meu coração. E se você observar bem as crianças, de fato as crianças são livres desse sentimento de arrogância, dessa presunção. As crianças se olham como iguais. É fato que algumas crianças têm essa tendência egoísta de não querer compartilhar as coisas. Tem sim os seus maus presentes por causa da presença do pecado, mas a criança é um ser livre dessa presunção de querer ser superior, ou de querer olhar os outros como quem olha de cima para baixo, mostrando a grandeza de quem ela é, querendo competir em sabedoria e em status. A criança não tem isso. E Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Por esperar em Deus e por ter entregue a Deus a sua vida, ele pôde se ver livre dessa soberba, da presunção de querer ser mais do que de fato ele era. Seja na ocasião do trono, de assumir o trono, como quem diz: olha, eu não fiz nada para isso, Deus me escolheu. Quer seja em qualquer situação da sua vida, Davi percebeu aquilo que Salomão, seu filho, veio a nos ensinar, que a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. E é exatamente essas duas atitudes que Davi está dizendo para Deus que não estava presente e não está presente no seu coração. Alguém que está afirmando isso consciente de que o seu Deus é aquele que sonda os corações. Sonda, Senhor, e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Ainda a palavra nem me chegou à boca, e tu já sabes.
No Salmo 139, Davi expressa isso. O conhecimento de que Deus sondava o seu próprio coração. E como quem abre o seu coração diante de Deus, porque espera e confia no Senhor, entregou a sua vida nas mãos de Deus, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo. Embora seja rei, eu não me valo disso como se fosse melhor ou superior aos demais. E é interessante que Davi mostrou isso na sua vida. Em alguns momentos em especial, Davi provou isso. E é por isso que o povo o amava. Porque havia alguns momentos de guerra e Davi saía junto com o povo. Ele podia fazer como os outros 6, ficar sentado no trono e mandar apenas os soldados, mas ele ia à frente. Até que chegou um momento que Davi já estava velho, os homens olharam para ele e disseram: não, Davi, você não tem mais condições de ir para a guerra. Não, mas eu quero ir com vocês. Não, fica aí e a gente vai. Mas era alguém que se considerava igual, sem a presunção. Sim, Provérbios, desculpa, eu mencionei e nós não lemos, não foi? Provérbios capítulo 16, apenas para que você possa gravar aí nas suas anotações, versículos 18 e 19, fala sobre a soberba e a humildade, que deve estar presente em nosso coração, não a soberba, mas a humildade. Provérbios 16, versículos 18 e 19. A soberba precede a ruína. Precede significa vem antes da queda vem a soberba. Quando a pessoa se sente grande demais e o seu espírito a levanta demais, quanto maior é o homem, diz o ditado, maior é a queda. 16, versículo 18 e 19. A soberba então precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. É melhor ser humilde, e Davi sabia disso. Davi havia aprendido esta lição e estava compartilhando com seu povo: meu coração é como um coração de uma criança, livre de soberba, humilde, porque eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. E espera, pois, Israel, pelo Senhor, de agora para sempre. De hoje em diante faça isso, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, para se ver livre da soberba. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, para se ver livre da ambição. É o que Davi prossegue dizendo aqui: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele deixou de lado a ambição, aquele desejo por obter mais e mais, e ter mais posses. De fato, a ambição tem duas filhas, como a sanguessuga, o dar e o dar. É sempre o desejo de ter mais e mais. E Davi disse: me vi livre disso. E de certa maneira entendemos que ele se viu livre disso quando ele entregou sua vida nas mãos de Deus e depositou toda a sua esperança em Deus. Então, quando nós entregamos nossa vida a Deus e a nossa esperança está em Deus, podemos viver como uma criança, e assim como Davi, livres da soberba, livres da ambição, desse desejo por ter mais. Porque assim, de certa maneira, as crianças têm esse desejo por mais. Anda numa loja com uma criança, especialmente uma loja de brinquedo, ela sempre diz: me dá, pai, compra para mim. Mas você já notou que ela pede por algo, no caso um brinquedo, e mesmo que você não dê aquele, lhe dê qualquer outro brinquedo, como faz uma criança? Não fica contente? Fica feliz, mesmo que seja do Paraguai. Ela não tem essa ambição, ela tem o desejo, ela gostaria de ter, porque é uma criança, quer brincar.
E faz parte desse período da inocência, não é? Querer brincar, desfrutar da vida. Mas de qualquer coisa, é incrível como às vezes as crianças se encantam com coisas que nem aquilo que você teve a intenção de dar. Se encanta com a fitinha do pacote, da embalagem, ou com o plástico da embalagem, qualquer coisa ela se distrai. É qualquer coisa. E ela não tem ambição de que seja o melhor, o maior, para mostrar que ela tem mais do que os outros, não é. É simplesmente para brincar. Davi disse: eu livrei o meu coração da ambição, Senhor. O Senhor sabe que eu não estou procurando coisas grandes. E era evidente isso na vida de Davi, porque a primeira preocupação de Davi nem foi com ele mesmo, foi construir um templo para Deus. Eu tenho uma casa para morar, mas nós não temos um lugar para adorar a Deus, onde colocar a arca da aliança, onde Deus possa se manifestar e o povo reunido possa adorar o Senhor. E o que Davi juntou durante o seu reino não foi para ele, foi para que a casa de Deus pudesse ser construída com o melhor material. Não foi o palácio que foi construído de ouro, banhado de ouro, revestido de ouro, com utensílios de ouro. Foi a casa de Deus. E como essas coisas são prejudiciais para as nossas vidas. Soberba e ambição. Tiago fala que a cobiça é aquilo que tenta as nossas vidas. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, viu? Deus me tentou e me levou a pecar. Não, Deus não fez isso. Tiago capítulo 1, versículo 13 dos versículos 13 a 15. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ambição, desejo de ter mais. E a cobiça, quando atrai e seduz, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a palavra de Deus enfatiza que o homem, ele é tentado pela sua própria cobiça. É engraçado dizer isso, não é? Porque nós costumamos imaginar que somos tentados apenas por Satanás. Você já deve ter ouvido essa expressão, é o cão tentando. E na verdade a Bíblia enfatiza que muitas das nossas tentações são promovidas pela nossa própria ambição. A cobiça, quando nos atrai e seduz, ela nos tenta. E depois de haver concebido a cobiça até alcançar daquilo que tanto desejávamos, isso nos leva ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O homem, para alcançar aquilo que deseja, ele faz de tudo. Mas o homem que espera em Deus e entrega a sua vida em Deus, tem o seu coração satisfeito. Em Deus o seu contentamento. Eu refletia a respeito disso no Salmo 37. Um salmo bem conhecido, do qual nós muitas vezes traímos alguns pensamentos e até pensamentos equivocados, e a culpa não é do salmo, é da ambição presente no coração do homem.
Versículo 4 do Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque nós somos motivados por cobiça, por ambição, nós temos a tendência de interpretar aqui que se você buscar a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, vai fazer tudo aquilo que você deseja, como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica, né? Você esfrega, Ele aparece e diz: você tem 3 desejos, e você diz: eu quero isso, isso e isso. E já percebeu? Eu quero já é uma expressão que demonstra a ambição presente no nosso coração. Eu quero. Tem até um programa infantil, queria lembrar agora o nome, Que Monstro Te Mordeu? E um dos episódios fala desse monstro da ambição, que a pessoa nunca está satisfeita com aquilo que ela tem e ela quer tudo. Eu quero, é a ideia desse monstrinho. E realmente é um monstro chamado pecado, da ambição que nos faz querer ter mais e entender que esse texto diz que Deus vai dar aquilo que nós queremos. Não é isso que o texto está dizendo. Diz que quando você tem o seu prazer em Deus, agrada-te do Senhor, Deus é o prazer da sua vida, servir a Deus é o prazer da sua vida, e você não encontra satisfação em outra coisa, Ele preenche de tal maneira o seu coração, que você vive satisfeito, sem ter mais necessidade de desejar nada, porque Deus já preencheu, Ele é tudo aquilo que você precisa, Ele é tudo aquilo que você precisa, por isso você está satisfeito. Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai fazer com que aquela vozinha que está pedindo mais e mais e mais, ela se cale. É isso que o salmista está dizendo. E é isso que precisamos aprender com Davi. Ele está dizendo: espera, Israel, pelo Senhor. Deposita a sua esperança em Deus e entregue a sua vida a Deus desde agora e para sempre, para que você possa se ver livre da soberba, você possa se ver livre da ambição, você possa viver livre da inquietação, ou seja, da ansiedade, da perturbação, da preocupação excessiva com todas essas coisas. O versículo 2: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Salmo 131. Versículo 2. Desculpa, esqueci de mencionar que eu estava voltando para o Salmo 131. O verso 2 ele fala de aquietar a sua alma, é não viver inquieto, perturbado, ansioso. E quando você se entrega a Deus e espera em Deus, você pode experimentar essa sensação de viver como uma criança, livre de soberba, livre da ambição, livre da inquietação, dessa ansiedade, porque parece que as crianças não se perturbam com nada, não se preocupam com o futuro, com o que vai acontecer. Ela não tem essa preocupação. É por isso que desfruta bem da vida. E nós perdemos isso com o passar do tempo, porque começamos a agir como a Marta, agitado de um lado para o outro, preocupado com muitas coisas, e deixamos o melhor escapar diante dos nossos olhos. Foi o que disse Jesus Cristo para Marta quando ela estava inquieta de um lado para o outro, e ela se aproximou de Jesus e disse: mestre, o senhor não se importa que eu esteja servindo sozinha? Manda Maria, que está aí só sentada, levantar e fazer alguma coisa. E Jesus disse: Marta, Marta, andas preocupadas com tantas coisas, Marta. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Nós crescemos e começamos a nos preocupar com tantas coisas, ao invés de deixar na mão de Deus, que vivemos inquietos, perturbados, atormentados, preocupados.
O salmista diz: eu alcancei tudo como uma criança que foi desmamada. A figura que ele usa aqui é muito simples, irmãos. Tenta recordar a imagem de uma criança que acabou de mamar, acabou de ser amamentada. Você já viu qual é a reação da criança? Ô, irmão, é uma cena linda. Chega a cochila enquanto está mamando. Antes não, você vê aquele desespero da criança, aquela inquietação, aquele grito, o desespero, e dependendo da criança, se for fomeada ou esfomeada, bate aquele desespero e parece uma agonia, está para morrer, mas começa a mamar, as coisas mudam. E é até interessante ver o rostinho da criança depois que acaba de mamar, aquele sorriso assim, não igual o meu, mas de satisfação, de contentamento, de quem está desfrutando de um prazer incomparável na sua vida. E é o que Davi está dizendo aqui: olha, eu aprendi a esperar em Deus, entreguei minha vida nas mãos de Deus, e é por isso que eu consegui fazer calar e sossegar a minha alma, ao invés de ficar inquieto, perturbado, atormentado. Provérbios capítulo 12 fala dessa inquietação do nosso coração. Provérbios 12, versículo 25 diz que essa preocupação excessiva com as coisas, essa inquietação, perturbação, ela não faz bem para o nosso coração. Diz: a ansiedade no coração do homem o abate, o deixa abatido. Essa ansiedade e preocupação excessiva com tantas coisas nos deixam realmente abatidos, cansados, esgotados. Você já deve ter escutado também alguém se expressando dessa maneira: eu estou cansado. Ter andado tão preocupado, tão ansioso, tão perturbado ou insatisfeito, ansioso, que isso esgota as suas energias. E aí a pessoa diz: é por isso que eu queria ser igual a essa criança, não ter preocupação nenhuma. E você pode ser igual a essa criança, você pode se livrar da ansiedade que é tão ruim para você e para a sua vida, como ensinou Jesus lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade não vai mudar a situação da nossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou que é a vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 31, Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia e a cada dia o seu próprio mal. Então precisamos aprender com Davi a aquietar o nosso coração, a nos ver livre dessa inquietação que nos preocupa, que cria ansiedade, que perturba os nossos pensamentos. Então faça como Davi.
Entregue a sua vida nas mãos de Deus, a sua esperança nas mãos de Deus, para poder viver como uma criança, livre da soberba, livres da ambição ou livres da inquietação. Porque a verdade, meus queridos, é que nós desperdiçamos nossas vidas, jogamos o nosso tempo no lixo, procurando ser maior, possuir mais, inquietando e atormentando o nosso coração com muitas preocupações. Fazemos aquilo que diz Salomão em Eclesiastes. E seria bom se você pudesse ler Eclesiastes 1 e 2. Não vamos ler hoje, mas se você pudesse ler com calma na sua casa, Eclesiastes capítulo 1 e 2, você vai ver que Salomão diz que tudo isso é como quem corre atrás do vento, é vaidade, vaidade de vaidade, diz o pregador. Querer ser maior do que os outros, ele disse: eu ocupei a minha mente com isso, em adquirir mais entendimento, em saber mais das coisas, e isso não me fez melhor. Eu apliquei a minha sabedoria para conquistar e juntar mais e mais posse, mais bens, e isso não mudou a minha vida. Eu fiquei preocupado com muitas coisas, realizando muitas obras, e isso não mudou a minha vida, não me fez bem. Era vaidade, era como correr atrás do vento. Em outras palavras, tolice, porque você desperdiça o seu tempo e você nunca vai agarrar o vento. Assim somos nós, vivendo debaixo da soberba, do orgulho, da ambição, da inquietação. Mas Davi disse para Israel qual é o segredo: espera no Senhor, de agora e para sempre. Faça como uma criança, entregue-se nas mãos de Deus. E é interessante que foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, lá em Mateus 18. Ele ensinou para Nicodemos que era importante nascer de novo. Ele ensinou isso. Paulo ensinou aos coríntios que quem entrega a sua vida a Cristo se torna uma nova criatura, nasceu de novo. E em Mateus 18, olhando para os seus discípulos, inquietos, com muitas preocupações, com a atitude soberba de querer saber quem era o maior no reino dos céus, de conquistar as coisas deste mundo, Jesus diz assim, Mateus capítulo 18: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus então, chamando uma criança, a figura que Davi usou naquele salmo. E sabe, é interessante que aquele salmo é usado como um salmo de degraus, de peregrinação, de procissão, porque imagina o povo de Israel indo para a casa de Deus e recordando que ele precisa aprender a agir como uma criança, para agradar a Deus e para poder viver bem nessa vida, era necessário agir como uma criança, se ver livre da ambição, da soberba e da inquietação desta vida. E aí vemos Jesus ensinando isso para os seus discípulos. Os discípulos perguntam: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, nascerem de novo, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino dos céus. Aí está o segredo. Para Israel, espera no Senhor, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Para Jesus Cristo, se não vos converterdes,
Se não entregar sua vida na mão de Deus, e o pensamento é o mesmo, entrega a sua vida nas mãos de Deus, e espera no Senhor, e aí você vai poder viver como uma criança, livre da soberba, da ambição e da inquietação deste mundo. Que Deus nos abençoe.